O Gazeta Entrevista também é um oferecimento do Guaraná Antártica, o Guaraná dos brasileiros, o sabor do Brasil, a energia que contagia. Guaraná Antártica distribuído em todo o Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Meu convidado do Gazeta Entrevista de hoje, um dos meus convidados, é o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. A Convenção Nacional do Partido, realizada no último sábado em Brasília, reconduziu ao cargo o deputado federal Sérgio Guerra. Como você sabe, havia uma disputa interna dentro da Executiva Nacional do PSDB por essa presidência. O grupo, liderado por José Serra, queria mudar a presidência e o grupo de Aécio Neves queria manter Sérgio Guerra. Venceu, obviamente, o consenso. Fernando Henrique chamou ali a turma para conversar e, com isso, tem-se um novo protagonismo no PSDB nacional. A figura de Aécio Neves, o natural candidato do partido às eleições de 2014. Márcio Bittar, pela primeira vez na história do Acre, um parlamentar acreano ocupa um cargo na Executiva Nacional. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Que bom revê-lo. Prazer estar aqui com o teu público. Prazer é nosso, deputado. Pela primeira vez, um deputado acreano, um parlamentar acreano, faz parte da Executiva Nacional. Como é que foi a construção desse processo? Aliás, isso é um terceiro suplente. Muita gente acha, mas isso não é nada. É sim, porque faz coro com a Executiva Nacional e, enfim, tem seu nome dentro de um processo muito importante dentro do partido. Bem, Alain, eu não esperava por isso. Veio como uma surpresa da última semana, tanto que eu nem comentei com ninguém. E eu acho que foi um presente pela sintonia que eu consegui desde o momento ainda que antecedeu a posse, né, ao longo desses 4 meses, né, e pouco, fevereiro, março, abril e maio, eu trabalhei muito em sintonia com o pensamento deste grupo que manteve à frente da direção nacional o deputado Sérgio Guerra, o Rodrigo de Castro, que eu já trouxe aqui no nosso estado para dar uma palestra, veio aqui inclusive no seu programa, e que trouxe de volta para o cenário o ex-senador pelo Ceará, o Tasso Gereissati, para dirigir o ITV. E eu fui presenteado, né, na última hora, e eu tive certeza só mesmo na hora que foi lida a chapa, né, do meu nome na estrutura da Executiva Nacional. Quer dizer, toda reunião que a Executiva Nacional for fazer, eu vou receber o convite e poder participar. É uma honra para mim, é um privilégio. E eu espero, honestamente, que essa honraria de eu fazer parte da Executiva Nacional do PSDB sirva para nós acreanos e para nós aqui amazônidas. Você já disse na sua abertura, o PSDB mudou o protagonismo. O PSDB foi criado em 1988, e nunca deixou de ter candidato a presidente da República. Com Mário Covas, que eu tinha uma admiração muito grande, votei nele para presidente da República, depois Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, em seguida o ex-ministro Serra, depois Alckmin e agora Serra de novo. Novamente. É a primeira vez, e isso de fato é uma mudança, que esse eixo sofre uma alteração. Não é uma coisa qualquer, porque você tem um Serra que ainda tem anos de vida, longos, é um homem que para a política ainda é um homem novo, porque isso não é uma corrida, não é uma maratona, não é atletismo, né? Então é um homem capaz, por onde passou deu exemplos, né, da sua capacidade, considerado um dos melhores ministros de saúde do mundo, né, um grande prefeito, grande governador, mas ao mesmo tempo a imensa maioria do PSDB, com todo o carinho, afeto, respeito por tudo que o Serra né, e pela sua história toda, mas a imensa maioria entendendo que é hora de passar a bola para o Aécio Neves. Até porque Serra já teve 2 oportunidades. Ele teve 2 oportunidades, ele não só de ser candidato a presidente da República, como de ser prefeito da maior cidade do país, governador do Estado. Governador do Estado, ministro, um ministro importante. Já tem um currículo. Tem imenso. Aécio está começando agora, digamos, a pleitear a sua vaga no cenário nacional. Que até então ele estava restrito ao governo de Minas, agora senador. Você acha que Aécio está afinado com o discurso do PSDB no que se refere à disputa presidencial de 2014? O PSDB aprendeu com a derrota de Serra no ano passado. O partido tem buscado novas alianças. Eu tenho a informação, inclusive, de que Ciro Gomes está sendo pleiteado numa nova aliança junto ao PSDB.
E o próprio PSB está sendo cotado para fazer parte de uma nova aliança. Enfim, como é que está esse processo? Alain, o Aécio é uma pessoa habilidosíssima. Eu tive a oportunidade, quando fui deputado federal a primeira vez, de cumprir meu mandato com o Aécio na Câmara Federal. Naquela época eu era do PPS, um partido que eu quero muito bem, e o Aécio foi eleito presidente da Câmara com o apoio do PPS. Nós estivemos juntos, inclusive ele incorporou uma proposta minha daquela época de moralizar a questão dos gabinetes. Né? E foi o Aécio que era uma farra aquilo ali. Era uma farra, E ele incorporou uma proposta minha, e na presidência foi na presidência dele que se moralizou aquela questão. Por sorteio. Por sorteio. Os gabinetes dos deputados. Que foi uma proposta minha de moralização, e ele incorporou e executou. Ele soube a época certa, ele cumpriu pelo menos 4 mandatos de deputado federal, presidiu a Câmara, soube esperar o momento certo, foi um grande governador de Minas Gerais, é um homem preparado. O PSDB, Alain, já fez muita coisa boa para o Brasil. O PSDB tem uma história muito relacionada à democracia, ajudou o governo Itamar Franco, que é um grande brasileiro, um homem de bem. Já no governo Itamar Franco, o nosso ministro, Fernando Henrique Cardoso, criou o Plano Real, que foi o maior combate de todos os tempos contra a miséria, foi o maior programa de distribuição de renda do país, porque nada consumia mais o dinheiro... O poder aquisitivo das pessoas do que a inflação. Do que a inflação. Uhum. No governo, o Brasil se modernizou, abriu portos, quebrou monopólios. Quem não se lembra quando você colocava no testamento... As pessoas a linha telefônica. A linha telefônica, né? Era um bem. Então o Brasil modernizou, o Brasil avançou na democracia, o governo Lula veio em seguida... ele seguiu a política econômica que Fernando Henrique Cardoso e o PSDB implantaram no Brasil e mantiveram os programas sociais, que a dona Ruth Cardoso, ex-primeira-dama, já falecida, que na verdade os programas sociais saíram muito da cabeça da primeira-dama, que depois o PT transformou em Bolsa Família e ampliou o programa. Então o governo que sucedeu o Fernando Henrique Cardoso manteve a política econômica e os programas sociais que nós criamos. Como também o programa Luz no Campo, que depois mudaram o nome. Então, o PSDB governou, fez muitas coisas boas, e o Brasil moderno que temos hoje... Cometeu seus erros também, claro. Mas não foram erros de caráter, né? Foram erros de administração que todo mundo comete. Mas veja, por exemplo, o PT criticava o PSDB e a gestão do Fernando Henrique Cardoso por ter privatizado. Nós privatizamos coisas que deviam ser privatizadas. O PT agora está privatizando os aeroportos. Você veja como a crítica... Pela inapetência do próprio governo de construir uma estrutura, de planejar. Tanto que o Brasil está sendo criticado internacionalmente por não ter condições de preparar seus aeroportos e vai fazer isso a toque de caixa gastando muito dinheiro para a Copa de 2014. Então veja, Alain, eu citei esse exemplo apenas para dizer que uma das maiores críticas, né, que o PT fazia ao PSDB no governo era uma crítica momentânea, daquela época, só... Era politicagem, porque hoje vão já anunciaram a mesma coisa para os aeroportos. Então, veja, o Brasil moderno que tem muito a ver com a gestão do Itamar Franco e dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Mas você acha que o PSDB pode, efetivamente, vencer as eleições de 2014 com a Aécio? Eu tenho certeza, Alain, que o PSDB vai voltar a governar o Brasil. Veja, o PSDB... Mesmo com o Lula ensaiando a volta dele? Não, Alain, uma coisa que eu já aprendi... E eu vejo, eu comento, ninguém é dono de voto. Ninguém. Você tem 1000 exemplos. Ninguém acha-se dono de voto porque não é. Você pega a nossa história recente, você tem 1000 casos. Eu não vou citar nomes para não constranger ninguém, mas ninguém é dono de voto. Ninguém se acha, ninguém fica se achando que é dono, porque eu digo sempre, cada um tem o seu voto. O resto a gente vai buscar. Mas o presidente Lula mostrou que é capaz de transferir voto, como ele fez para Dilma. Mas isso não se repete automaticamente, Alain. Por exemplo, agora está mais na cara de todo mundo, e o Fernando Henrique Cardoso, no seu pronunciamento na convenção, disse isso. Essa crise agora, envolvendo o ministro da Casa Civil, mostra que o temor que nós tínhamos. Quer dizer, quem vai governar o Brasil? Infelizmente, essa crise mostrou que aquela que foi eleita governa cada vez menos e aquele que não foi eleito governa cada vez mais. E tenho certeza que isso a nação brasileira não quer ver. Não pense que os formadores de opinião acharam interessante a ida do Lula em Brasília na semana passada. Apagar os incêndios. Mas isso é uma questão complicada, porque ele praticamente assumiu o comando de novo do governo. Ele não é mais o presidente da República. Então, Alain, o Aécio está preparado para voltar, para dar continuidade a essa história do PSDB. E eu tenho convicção
né? E digo com toda a franqueza, o PSDB vai voltar a governar o Brasil. E nós aqui no Acre temos que nos preparar, estar à altura desse movimento nacional para governarmos aqui também. Muito bem, já que o senhor falou em governar aqui no Acre, eu quero já deixar uma pergunta para o próximo bloco. Eu vou ter 2 blocos com o senhor. A pergunta é, o senhor já deixou claro, e aqui mesmo no Gazeta Entrevista, fez o primeiro anúncio de que gostaria, que queria ser o candidato do seu partido à Prefeitura de Rio Branco. Ponto. Ontem mesmo eu conversei com o presidente da Executiva Regional, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon, que também disse que está pleiteando com muito vigor esse protagonismo, ser o prefeito candidato à Prefeitura de Rio Branco. Muito bem. Como é que está essa relação de vocês dois? Quem é que vai abrir mão? Quem é que apoia quem para prefeito e depois para governador em 2014? Mas só me responder isso logo após o intervalo. Vou dar uma paradinha, daqui a pouquinho eu volto com o Márcio Bittar em mais um bloco no nosso Gazeta Entrevista. Até já.